Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Ramzi Ezeldin Ramzi, embaixador aposentado, ex-secretário-geral adjunto das Nações Unidas e vice-enviado especial para a Síria. Ele também foi subsecretário sênior no Ministério das Relações Exteriores do Egito. Então, seja bem-vindo ao programa. Espero ter descrito corretamente essa parte do seu currículo. Muito obrigado. Sim, isso é bastante preciso. Uma das razões pelas quais eu realmente queria conversar com você hoje é por causa de todas essas grandes perturbações que estamos vendo em todo o Oriente Médio, que parecem estar todas interconectadas. Acho que um bom ponto de partida seria Israel, já que isso tende a tocar em muitas das questões da região. Como você vê a possibilidade de esse conflito desestabilizar uma área mais ampla e alimentar a instabilidade em lugares como Egito, Jordânia ou outros? Bem, você está absolutamente certo. Tudo está interconectado. Sempre esteve e acho que sempre estará. Por razões históricas, é simplesmente assim. Agora, o que está acontecendo em Israel, ou melhor, as políticas de Israel na região, são, é claro, altamente disruptivas. Israel, infelizmente, ao que me parece, decidiu impor sua visão de segurança regional a todos os países da área. Começou com Gaza e continua lá. Isso não parou. Depois se estendeu ao Líbano, à Síria e, mais recentemente, ao Irã. E há resistência. Dá para perceber que há resistência. Mesmo os americanos não estejam totalmente convencidos da visão israelense. Nossa administração atual é próxima de Israel, mas é possível perceber alguma divergência, e acho que isso é bastante importante. Porque, se Israel levasse adiante seus planos para a região, isso desestabilizaria ainda mais a área, e isso não seria do interesse da segurança israelense. Acredito que todos nós, na região e além dela, seja na Europa ou nos Estados Unidos, precisamos ajudar o público israelense a entender que buscar a hegemonia no Oriente Médio não serve aos seus interesses de longo prazo. A melhor maneira de fazer isso é ter um sistema regional de segurança equilibrado, que leve em conta os interesses de todos os países. E essa é uma tarefa difícil de realizar. Quero dizer, é reconhecido por todos na região que a questão palestina está no cerne da instabilidade. Antes de 2023, Israel havia conseguido convencer muitos, tanto dentro quanto fora da região, de que a questão palestina não era o conflito mais importante do Oriente Médio e que havia muitos outros problemas. Era possível, na verdade, ter paz e estabilidade no Oriente Médio sem resolver a questão palestina. Eu acho que há recentes guides matter esse argumento por argumento visgat, it person is taught. Agora, Israel também está adotando uma política desestabilizadora no Líbano. Pode-se ver que há um acordo que eles se recusaram a cumprir, sob diferentes pretextos. Eles novamente realizaram certas ações dentro da Síria e continuam a fazê-lo, embora a Síria não represente uma ameaça a nenhum país da região. Ainda assim, os israelenses intervieram militarmente em muitas ocasiões, especialmente no sul, e isso é altamente desestabilizador para um regime que acabou de chegar ao poder e está tentando se firmar. Os israelenses, certamente por suas ações, não estão ajudando. E então chegamos ao Irã. As capacidades militares do Irã foram degradadas, mas não vejo que os israelenses tenham alcançado nenhum de seus objetivos, seja no Irã, na Síria, no Líbano ou em Gaza. Pode-se analisar cada um desses casos e verá que eles não atingiram suas metas. Agora, quando se trata do meu país, o Egito, e é claro, até certo ponto da Jordânia, não posso falar pela Jordânia, mas acho que eles estão em situações semelhantes. A política israelense, sob o atual governo, tem sido a de deslocar os palestinos. Quero dizer, não importa o que digam, acho que a política tem demonstrado, repetidas vezes,
que eles gostariam de deslocar o maior número possível de palestinos, tornando suas vidas insuportáveis, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. E qualquer deslocamento dos palestinos afeta a segurança nacional egípcia. Deixamos muito claro que apoiaremos os palestinos em seus pedidos por uma pátria, por um Estado independente. Mas aceitá-los dentro do Egito significaria que estaríamos, na prática, sendo cúmplices dos planos israelenses, que basicamente visam pôr fim à possibilidade de um Estado palestino. Acho que a posição do Egito tem sido absolutamente crucial para garantir que os israelenses não possam perseguir seus objetivos de prosperidade. Isso tem sido muito claro. Esperamos que os israelenses reconsiderem suas políticas, e eles só farão isso se perceberem que não têm mais aliados fortes. Quero dizer, mesmo nos Estados Unidos, já há alguma mudança. A Europa está mais avançada nesse sentido, mas muito mais precisa ser feito pelos europeus. Portanto, em um esforço coletivo para os americanos árabes, públicas israelenses ainda que as políticas de governo e pai de segurança aos israelenses. Você mencionou as intervenções de Israel nas partes sul da Síria, mas qual é o panorama geral na Síria? Quão estável está a situação agora com o novo governo sob Golani, desde que Assad foi removido do poder? Sim, os israelenses são bastante disruptivos, mas também há muitas outras variáveis em jogo, o que torna incerto quão estável a Síria será no futuro. Você está absolutamente certo. A situação na Síria é altamente instável, mas as ações de Israel não ajudam o governo a estabilizar o país. Você está falando em neutralizar todo o sul da Síria. E a Síria, como qualquer país do mundo, precisa de um exército funcional e eficiente, o que eles não têm, em grande parte graças ao que os israelenses fizeram. Eles basicamente destruíram todos os recursos militares que a Síria possuía. Então, nesse sentido, Israel não está ajudando. Mas você tem razão. Há problemas com os drusos, que os israelenses estão explorando. Há problemas com os alauítas, com os curdos. Mas isso é algo que precisa ser resolvido com o tempo. O governo fez alguns movimentos, mas, na minha opinião, não o suficiente. Precisa fazer mais, e acho que finalmente está entendendo que realmente precisa fazer mais. Então temos que lhe dar o benefício da dúvida, mas também precisamos continuar pressionando para que tome as decisões certas. Para ser uma sociedade inclusiva, um regime que inclua todos. Não se espera que isso aconteça em um curto período de tempo. Estamos falando de aproximadamente um ano, cerca de 11 meses, desde que o atual governo assumiu o poder. E antes disso, havia um regime que esteve no poder por 50 anos, com todas as suas dificuldades e problemas. Então vai levar tempo, mas árabes, europeus e americanos precisam ajudar o atual governo sírio a tomar as decisões corretas. A alternativa, infelizmente, é muito pior, no sentido de que se houver um colapso na Síria, haverá desestabilização em toda a região, e isso precisa ser evitado. Portanto, acho que a única coisa que pode ser feita, e que a maioria dos países está buscando neste momento, é estabelecer salvaguardas que orientem e garantam que o atual governo sírio siga na direção certa, sem excessos, e assegure que a Síria seja para todos. Não é fácil. Como eu disse, vai levar tempo, mas a alternativa será muito pior. Bem, uma das coisas que está surgindo na Síria, o que não é exclusivo da Síria, aliás, é o aumento de todos esses atores não estatais que tendem a trabalhar também com atores estatais. Novamente, não é um fenômeno novo, mas parece estar se tornando mais frequente. Você leva isso em conta ao considerar os desafios mais amplos da região?
Obviamente, quero dizer, você tem isso na Síria, no Líbano, no Iraque, e isso é bastante preocupante. Então, sim, na Síria, com os atores não estatais, temos todos esses grupos armados que fazem parte da coalizão que governa o país hoje. Alguns deles não respondem ao presidente, seguem suas próprias agendas. São, em sua maioria, como você sabe, grupos armados que parecem fazer parte da coalizão governante. E eles precisam, como eu disse, ser incorporados ao exército. O governo anunciou que está fazendo isso, mas isso ainda não aconteceu de forma eficaz. Ou então eles precisam ser completamente desmobilizados. Ninguém quer receber seus cidadãos que estão na Síria como parte de grupos armados. Então teremos que encontrar uma maneira, talvez mantê-los na Síria, mas sem fazer parte de nenhum grupo armado. Teremos que encontrar uma solução. E isso cabe ao governo fazer com a ajuda de agências internacionais. Os outros atores estatais envolvidos na Síria, a Turquia, que obviamente tem grande influência, os Estados Unidos, como você mencionou antes, Israel, no sul, e também os russos, que mantêm sua presença, como isso afeta a capacidade da Síria de funcionar? Você vê os interesses deles como concorrentes, ou eles até agora conseguem deixar essa rivalidade de lado em tentativas sérias de estabilizar a situação? Bem, quero dizer, quando se trata da Síria, acho que os Estados Unidos e Israel têm interesses em comum. A Rússia, como você sabe, tinha muita influência, mas não acho que ainda tenha o mesmo peso. Recentemente escrevi um artigo descrevendo a retirada pragmática da Rússia no Oriente Médio. Não é só na Síria, a Síria é onde ela mais sofreu, mas também na questão palestina, no Irã e no Líbano. A Rússia tem suas próprias prioridades fora do Oriente Médio, então não acho que esteja em posição de influenciar as coisas neste momento. O principal interesse da Rússia agora é manter suas duas bases militares e, até o momento, parece que ainda tem algum controle sobre os novos arranjos que serão definidos. Acho que as coisas vão se desenrolar com o tempo, mas tenho quase certeza de que os russos conseguirão manter algum tipo de presença militar na região costeira. Agora, os Estados Unidos e Israel compartilham uma prioridade, que é a segurança de Israel. E do ponto de vista dos israelenses, isso significa neutralizar em termos militares toda a parte sul da Síria. Não acho que os americanos se oponham a isso, embora eu acredite que isso vá minar a estabilidade na Síria. A Turquia, na minha opinião, tem interesses legítimos na parte norte da Síria, porque possui uma fronteira de 900 quilômetros. Então tem interesses legítimos ali, mas não a ponto de poder intervir à vontade sempre que quiser, militarmente ou de outra forma. No momento, acredito que a Turquia está tentando estabilizar o governo e ajudá-lo a funcionar como um governo adequado. Há de fato um problema com os curdos. Como você sabe, há negociações entre o governo e os curdos. Portanto, esses são os principais atores neste momento dentro da Síria. É claro que o Irã costumava ter uma influência bastante significativa. Não acho que tenha isso neste estágio, e não acredito que vá ter qualquer influência no futuro previsível. Existem agendas concorrentes. Os turcos e os israelenses, acredito, estão acompanhando as políticas um do outro com muito cuidado, porque pode haver, e acho que nenhum dos dois deseja isso, mas pode acontecer, algum tipo de confronto militar dentro da Síria. Isso não é do interesse de nenhum dos países, e certamente não da Síria, mas é possível que aconteça. Os países árabes têm interesse em uma Síria estável e forte, mas precisam competir com os outros países. Eles escolheram, especialmente os países do Golfo, financiar o desenvolvimento da Síria. Não acho que eles vão além disso. E isso é absolutamente crucial se você quer estabilidade. É uma situação delicada. Existem diferentes interesses que podem se opor em alguns casos, mas no fim das contas, todos, eu acho, com exceção de Israel, quero dizer,
Tenho que dizer que os israelenses deixaram muito claro que querem uma Síria fraca e que podem conviver com uma Síria dividida. Os americanos, acredito, deixaram claro que não querem uma Síria dividida, mas podem aceitar uma Síria fraca. Os turcos não querem uma Síria dividida, porque isso imediatamente traz à tona a questão dos curdos. Os árabes não querem uma Síria dividida, porque isso teria implicações regionais para a Jordânia, o Iraque, o Líbano e assim por diante. Então, como eu disse antes, acho que todos nós precisamos trabalhar juntos, tanto as potências regionais quanto as grandes potências. Os Estados Unidos e a Rússia, espero, conseguirão chegar a algum acordo. Agora, a China tem interesses econômicos, mas não acho que esteja buscando-os de forma agressiva neste momento. Acho que ela está esperando a situação se estabilizar antes de poder entrar em ação, por assim dizer. Bem, o último país sobre o qual quero perguntar é um com o qual você esteve diretamente envolvido, e esse é o Irã. Porque, é claro, tivemos os ataques aos reatores nucleares iranianos em junho. Mas muitos, pelo menos os iranianos, parecem mais ou menos convencidos de que o conflito, ou a guerra, ainda não acabou. E, de fato, alguns interpretaram as sanções europeias de retomada como algo que poderia, talvez não de forma deliberada, abrir caminho para mais uma escalada. Você vê essa possibilidade? Ou como enxerga o desenrolar desses conflitos daqui para frente? Estou bastante preocupado, por dois motivos. Primeiro, percebo uma atitude de desafio em Teherã. Converso e me encontro com iranianos, e todos estão em um clima de resistência, no sentido de que esperam outro ataque israelense e querem estar preparados para isso. Ao mesmo tempo, eles não abrirão mão de suas ambições nucleares. Agora, quais são essas ambições nucleares? Como você disse, trabalho nessa questão desde 2003, durante meu período como representante na Agência Internacional de Energia Atômica. Está claro que eles querem um potencial nuclear. Não acho que tenham tomado a decisão de produzir uma arma nuclear. E acredito que a maior parte do mundo entende isso. Até mesmo a inteligência americana afirma isso. Quer dizer, os únicos que vêm dizendo desde 2003, então não agora, desde 2003, que os iranianos estão a poucos meses de produzir uma arma. Já se passaram 22 anos. Então esse é um dos motivos da minha preocupação, porque não acho que os iranianos vão mostrar muita flexibilidade. Eles querem outro acordo, estão preparados e acho que estavam negociando com os americanos. Isso preservaria várias coisas que os americanos disseram não querer. Por exemplo, o enriquecimento. Não acho que eles vão abrir mão disso. Talvez encontremos uma forma de contornar a questão, mas eles nunca vão desistir do direito ao enriquecimento. Os israelenses só ficarão tranquilos se houver uma mudança de regime no Irã. E eu acho que esse é o objetivo deles. Acho que eles continuarão fazendo o que for necessário para garantir uma mudança de regime no Irã. Agora, uma ação israelense traria uma mudança de regime no Irã? Pelo contrário. Vejo as pessoas agora, como você sabe, se unindo em torno da bandeira. Você pode ter preocupações ou reservas em relação ao regime no Irã, mas são apenas os iranianos que vão mudar esse regime. E não vejo nenhum interesse ou disposição em fazer isso neste momento. Portanto, não descarto a possibilidade de outro ataque israelense, porque os iranianos parecerão não estar cooperando o suficiente, a menos que comecem a negociar com os americanos. Os israelenses querem promover uma mudança de regime, então vão continuar tentando isso, esperando que um dia, como você deve se lembrar, de vez em quando, inclusive após o último ataque, o primeiro-ministro de Israel apareça e conclame o povo iraniano a se levantar contra o regime. Então, quero dizer, essa intenção existe, e eles só se sentirão confortáveis se houver uma mudança de regime, o que eu não sei se vai acontecer ou não.
A longo prazo, talvez isso mude, mas precisa ser algo orgânico. Tem que vir de dentro do Irã. Mas a pressão externa tem o efeito contrário. Pelo contrário, os iranianos são extremamente nacionalistas e acho que continuarão a desafiar Israel. Bem, eu estive em Teherã em maio, um mês antes do ataque aos reatores nucleares deles. Tivemos a oportunidade de conversar com alguns de seus oficiais quando visitei uma das instalações nucleares. Eles destacaram que sua principal preocupação era mostrar que sempre estiveram dispostos a ser transparentes, a demonstrar que não estavam buscando armas nucleares. Mas os americanos, especialmente, sempre tentavam incluir uma série de questões geopolíticas, o que eles viam como equivalente à capitulação. Limitações sobre seus mísseis balísticos, sobre suas parcerias estrangeiras. Disseram-lhes que não deveriam ter qualquer relação com o Hezbollah, o Hamas ou o Iêmen. Há alguma flexibilidade do outro lado, na sua opinião, por parte dos Estados Unidos, para isolar essencialmente a questão nuclear por si só? Porque parece que isso seria necessário para alcançar novos acordos. Bem, nesse momento, não parece ser o caso. Mas deixe-me levá-lo de volta a 2003, quando eu estava em Viena e as negociações haviam começado. Elas começaram com os europeus, os russos e os chineses. E como você sabe, até 2005, os americanos não participaram dessas conversas. Naquela época, havia duas coisas que, se tivessem sido levadas adiante, acredito que não estaríamos aqui hoje. Primeiro, os iranianos estavam falando sobre um grande acordo. Tudo na mesa, incluindo sua política na região. E os americanos recusaram completamente. Agora, se era possível ou não, eu não sei. Mas se o Bush estiver realmente em consideração no que Outra questão na época foi uma proposta do então diretor-geral da IAEA, Dr. El-Baradei. Ele apresentou um plano segundo o qual o Irã se limitaria a um projeto piloto com 50 centrífugas. Nada mais. Os iranianos indicaram sua aceitação dessa proposta, mas ela foi recusada pelo outro lado. Você consegue imaginar se isso tivesse sido aceito naquela época, onde estaríamos hoje? Agora os iranianos têm milhares e milhares de centrífugas de nova geração. Parece, portanto, que os americanos insistem em duas coisas. Uma é a proibição do enriquecimento, o que, na minha opinião, não será aceito pelo Irã. Ele tem esse direito, é membro do TNP. Eles têm o direito de enriquecer, desde que sob as salvaguardas da AIEA. Eles aceitaram isso e, na minha opinião, isso é suficiente. Os americanos parecem insistir, embora sua posição tenha mudado em alguns momentos, que não deve haver enriquecimento em território iraniano. Acho que pode haver uma forma de lidar com essa questão, de modo que ambos os países possam aceitar. Existem várias ideias a esse respeito. A questão dos mísseis balísticos tornou-se ainda mais importante para os iranianos, especialmente depois do que aconteceu no último verão. Essa foi a única maneira que eles tiveram de retaliar. E se forem privados disso, então não há absolutamente nenhuma forma de retaliar contra Israel. Portanto, não tenho certeza se eles estariam dispostos a ceder nesse ponto, a menos que recebam garantias inabaláveis dos Estados Unidos, e talvez até de outros, de que isso não aconteceria. Agora, não tenho certeza se os Estados Unidos estão em posição de oferecer isso. Minha última pergunta, porém, é como você vê a possibilidade de uma reconciliação maior entre o Irã e os países do Golfo? Porque essas tensões, é claro, definem muitos dos problemas na região e são frequentemente exploradas por terceiros também. Bem, veja, se você observar a trajetória das relações entre o Irã e o Golfo, na verdade não apenas com o Golfo, mas também com o Egito, nos últimos 2 ou 3 anos, acho que tem sido positiva, e acredito que continuará nessa direção.
Por um certo período, parecia que os estados do Golfo estavam convencidos de que o Irã era a principal ameaça. Mas depois do que aconteceu em Gaza, acho que isso mudou. Israel é cada vez mais visto como a principal ameaça. Assim, as relações entre os estados do Golfo e o Irã melhoraram, e acredito que continuarão a melhorar. É do interesse de ambos os lados. Acho que o Irã precisa repensar, e já se fala sobre isso, suas políticas regionais, seu conceito de defesa avançada, que, como você sabe, tem sido um pilar de sua doutrina militar. Usar procuradores na Síria, no Líbano e em outros lugares para promover seus interesses e agir como um elemento de dissuasão contra Israel. Hingis Klaramat Tower. E eu acho que é do interesse do Irã ter boas relações com todos os seus vizinhos árabes e cooperar na criação de um sistema de segurança regional que leve em conta os interesses de todos os países, certamente do Irã, dos países árabes e da Turquia. E eu sempre disse que, em última instância, Israel também poderia fazer parte disso, quando revertesse sua política. Quando Israel deixasse de tentar impor sua própria visão de segurança regional e agir como um hegemon. Acho que isso seria possível no futuro, desde que Israel realmente mude sua política. Então, sim, acredito que as relações entre o Irã e os países árabes em geral continuarão a melhorar, porque é do interesse de ambos os lados que isso aconteça. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. É impressionante ver como as mudanças estão acontecendo rápido agora. As pessoas sempre dizem que o Oriente Médio está constantemente passando por grandes transformações, mas isso parece, bem, incomum. Então, mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. Semi-over, Ved.